Olá pessoal, graça e paz de Jesus, espero que vocês estejam bem. Passando aqui para falar sobre um tema um tanto quanto importante que diz respeito ao fato de muitas das vezes nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, temos que fazer, que é denunciar os ensinamentos errados, seitas, segmentos religiosos que têm práticas contrárias à palavra de Deus, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, existe uma motivação para fazermos essa denúncia, essa condenação, né? E eu quero convidar você a ler comigo na sua Bíblia, ou me acompanhar aqui, para você compreender o que de fato está por trás da nossa motivação. E o texto que eu quero chamar a sua atenção inicialmente é para Ezequiel capítulo 33. Ezequiel foi um profeta lá do Antigo Testamento, chamado por Deus para condenar as coisas erradas que o povo de Deus estava fazendo. Ou melhor dizendo, que aqueles que estavam dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, estavam fazendo. Isso porque no meio do povo de Deus sempre há aquele remanescente fiel, mas há sempre uma massa que acaba seguindo caminhos tortuosos. E aí Deus disse da seguinte maneira para o profeta Ezequiel, Ezequiel 33. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra. Olha, interessante, é Deus falando de uma situação hipotética onde ele mesmo traria a espada sobre a terra. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, o atalaia é aquele que fica lá de vigia, em cima do muro. Ele vê vindo de longe ainda o perigo, a guerra, os inimigos, e ele faz o quê? Ele toca a trombeta. As pessoas não se dão por avisadas. A culpa é de quem? Das pessoas. Ele ouviu o som da trombeta, versículo 5, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. E aí no versículo 6, diz o seguinte: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Então a responsabilidade de o povo ter morrido nos seus pecados, diz aqui a palavra de Deus, cairá sobre o atalaia, aquele que foi chamado para ser o atalaia, o profeta, aquele que vai vigiar, aquele que vai anunciar quando vier o perigo. E aí no versículo 7 nós temos a exortação ao profeta Ezequiel, que diz o seguinte: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então isso aqui é parte do exercício profético. Ver vindo o perigo, saber que vem o perigo, ainda que esse perigo vem da parte de Deus, porque quando Deus envia juízo, o seu povo não está imune a esse juízo. Então, quando o profeta não anuncia, não toca a trombeta e o povo sofre, morre nos seus delitos e pecados, a culpa é do profeta. Então, há uma responsabilidade muito grande do ministério profético. O ministério profético, nós sabemos que é o quê? Aqueles que anunciam a palavra de Deus. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos exercitando esse ministério profético, anunciar aquilo que Deus disse. O que Deus disse? Não é que Deus está trazendo novidades. Não, é aquilo que Deus disse na sua palavra. Então, aquilo que Deus diz na sua palavra, nós precisamos também falar às pessoas, ainda que isso lhes doa. Mas aí, eu tenho os dois textos também importantes aqui. O primeiro está lá em João, capítulo 14,
João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus. Respondeu para quem? Respondeu para Tomé. No versículo 5, o Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí Jesus vai e responde para ele: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, isso aqui é muito óbvio. Quando nós falamos que o único caminho até Deus é Jesus, não é uma invenção da cabeça do protestante. É Jesus quem disse. Quando eu coloco alguém como mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, eu estou ensinando algo errado. Ai daquele que faz isso. Por quê? Porque está colocando na frente de Jesus aquilo que não devia estar. Então Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outra possibilidade de a gente chegar até Deus. E olha que interessante, quando Jesus fala isso, ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelos seus méritos e não é pelos méritos de ninguém que nós obtemos a salvação. É tão somente através de Jesus, da sua obra na cruz do Calvário. E há um outro texto também muito importante que está aqui em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Eu deixei até sublinhado aqui. Diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro, em um dos seus sermões. Pedro deixa também de forma muito clara, sem margem para dúvida, que não há salvação em nenhum outro. Seja o próprio Pedro, seja o Paulo, seja Maria, seja José, não existe outra possibilidade de termos salvação a não ser em Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual nome é? O nome de Jesus. Que Deus nos dê clareza, entendimento e amor ao falar isso para as pessoas, mas que não sejamos omissos em deixar as pessoas indo para o inferno sem ouvir essa verdade. Nós somos chamados a anunciar, ainda que isso custe alguma coisa, e de fato vai custar, porque o Evangelho é assim. Nós anunciamos, há pessoas que vão ouvir, há pessoas que vão rejeitar, mas que Deus nos dê a graça, a coragem, a determinação e o amor também por aqueles que estão se perdendo, ao falar então essa palavra. Deus te abençoe em Cristo Jesus, um grande abraço e até a próxima.